Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Para quem não me conhece, eu sou o tio Flávio e agora, crianças, nós iremos iniciar mais um cultinho, né? Mais um tempo aí que nós vamos passar com Deus, certo? E o que nós costumamos fazer no nosso cultinho aqui, em todos os cultinhos? O que nós costumamos fazer, né? Nós oramos, né? Quando nós oramos, nós falamos com Deus, né? Nós cantamos louvores, ou seja, né, quando nós louvamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos adorando a Deus, não é verdade? Quando nós participamos lá da historinha, o que nós estamos fazendo? Quando nós lemos a Bíblia, toda a historinha que nós vemos aqui é da onde? Da Bíblia. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, né, quando nós estamos escutando a historinha, o que está acontecendo, né? É Deus falando com a gente, né? Nós falamos com Deus através da oração e Deus ele fala com a gente como, né? Através da Bíblia, a palavra de Deus, não é verdade? E também tem o momento das atividades, não é? Com o tio Léo, com a tia Raquel. Deu para vocês entenderem? Então, ó, é muito importante também, crianças, né, que vocês procurem prestar atenção naquilo que a historinha está falando, né? Procurar não somente assistir por assistir, mas procurar entender, né? Participar lá das atividades, postar a fotinho lá no grupo da atividade que vocês participaram, fizeram, né? Junto com o tio Léo, com a tia Raquel. Deu para entender? Quando nós não somente assistimos, né? Mas participamos, né? De tudo aquilo que é feito aqui, né? Do momento de louvor, no momento da oração, na hora da palavra, procurar prestar atenção. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aí cultuando a Deus, não é verdade? E dessa forma nós acabamos aí sendo o quê? Sendo abençoados por Deus. Deu para entender? Agora, crianças, né? Antes de nós iniciarmos o cultinho, o que nós costumamos fazer? Nós oramos, não é verdade? Quem que será que irá orar hoje? É o que a gente vai ver agora, certo? Então, ó, vamos colocar a mão no coraçãozinho, certo? Vamos colocar aí o nosso pensamento em Deus e vamos orar, tá bom? Vamos orar. Feche os olhinhos com a mão no coração. Papai do céu, livre de todo o mal das crianças, do nosso cultinho também, livre de todo o mal do cultinho. Em nome de Jesus, amém. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. E toda honras ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. E seja exaltado, e seja exaltado, e seja exaltado, exaltado. Teu nome
esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, oh Senhor. Jesus, nós te exaltamos, Pai. Nós adoramos ao Senhor, Pai, porque Tu és Deus. Oh Senhor, tudo para nós. Tu és a razão, Pai, da nossa existência, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Crianças, levanta sua mão agora onde você está, aí na sua casa. Diga palavras de adoração ao Senhor. Fala que Ele é lindo. Fala que Ele é bom. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Pai, por quem Tu és, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Diga assim, crianças. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Jesus, Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E agora, crianças, chegou a hora da gente adorar o Senhor, né? Só que agora não é só para as crianças, né? É um convite também para quem? Para os papais. Para os papais. Então levanta do sofá, levanta da cadeira e bora lá. Vamos lá, tio Léo. Quando a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Vamos lá. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Vamos lá, então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar
dançando em sua presença. Pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito bem alto aí. Eu pulo, né? Não, não pulo. Na presença do Rei. Então eu direi, vamos lá. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vamos lá? É fácil. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Quem é o Rei? Por isso eu pulo, pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. E agora dê um grito bem alto. Grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Olá, crianças! Agora a gente vai para mais uma historinha, certo? E continuando a série de mensagens aí que nós temos aprendido nesses últimos cultinhos, né? Que é sobre os heróis da fé, né? Que nós podemos ver aonde na Bíblia? Lá, nós podemos ver aí sobre os heróis da fé lá no livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, né? Do versículo 1 em diante, né? Nós podemos aí ver uma série de homens de Deus, né? O que são esses homens de Deus, né? São homens, né, que viveram em épocas diferentes e que venceram, né, mediante a sua fé e confiança em Deus, né? Mediante a fé, confiança, obediente a quem? A Deus, né? E que acaba sendo o quê? Exemplos para nós hoje, não é verdade? Hoje, crianças, nós iremos aprender aí sobre Gideão, né? E para nós conhecermos um pouquinho mais, né, sobre Gideão, né, nós podemos abrir nossa Bíblia lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, né, do versículo 6 em diante, nós podemos aí aprender bastante coisa aí sobre Gideão, né, mas não precisem abrir a Bíblia, o tio vai contar aí a história para vocês, tá? A história que o tio vai contar aí sobre Gideão, né, nós podemos ver a partir do capítulo 6 do livro de Juízes, né. Então, ó, iniciando, né, o povo de Israel, crianças, né, eles já tinham saído lá do Egito, né, eles passaram um tempo no deserto, né, até que eles entrassem aonde? Na Terra Prometida. E já vivendo na Terra Prometida, crianças, né, a Bíblia, a Palavra de Deus fala que eles começaram a fazer coisas, né, que não agradavam a Deus, né, e Deus, crianças, né, ele permitiu que os medianitas, né, que eram o quê? Os inimigos deles, né? Que os medianitas, que os amalequitas, né? Eles vinham, crianças, né? Na época da colheita, né? E o que eles faziam, né? Eles vinham em grande número, né? Como gafanhotos, diz a palavra, né? E destruía toda a plantação, né? A gente vai mostrar uma figura para vocês aqui. Tá vendo aqui, ó? Os medianitas, crianças, eles vinham, né? E destruíam toda a plantação da terra, matavam, né, toda a criação de animais, as ovelhas, os bois, o gado, né, destruíam tudo, crianças, né, as tendas, né, e diante dessa situação, crianças, né, como que o povo israelita, eles viviam, né, eles viviam, crianças, né,
em cavernas, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, a cidade pegando fogo, tá vendo aqui, ó? Né, as casas pegando fogo, e para eles não ficar diante do perigo aqui, o que eles faziam? Né? Eles fugiam para as montanhas e faziam o quê? Moravam nas cavernas, né? Faziam covas, né? E dessa forma eles se escondiam, escondiam alimentos, né? E a palavra fala, crianças, né, que eles viveram nessa situação aqui, crianças, durante 7 anos, né? Imagina, crianças, né? Que opressão que não era, né? Você ter a sua casa destruída, o seu alimento roubado, ser queimado, né? Você viver com medo, ter que fugir da sua casa, viver escondido numa caverna, né? Que situação difícil o povo de Israel estava vivendo aqui, não é verdade? E eles viveram isso durante 7 anos, né? Diz a palavra, né? E por causa dessa situação aqui, a palavra fala que o povo de Israel empobreceu muito, crianças, né? Mas o que eles fizeram aqui diante dessa situação, crianças, né? Eles oraram a Deus, né? Eles clamaram a Deus diante dessa situação para que Deus ele mudasse isso. E o que aconteceu? A palavra fala que Gideão, ele estava lá na caverna, né, escondido também, malhando trigo. Para quem não sabe, crianças, né? Malhar trigo é tirar o grão da casca, né? Então, ó, aqui está Gideão, né, malhando trigo na caverna lá, ó, né? Ele estava aqui malhando trigo porque ele também ia esconder, né, para que não fosse aí destruído pelos medianitas, né? E a palavra fala que enquanto ele estava ali malhando trigo, o que aconteceu, né? Um anjo da parte do Senhor apareceu para ele, né? E viu ele ali, né? Ó, malhando trigo. Tá vendo aqui, ó? Do nada apareceu um anjo, né? E fala com ele, né? Fala o que o anjo do Senhor aqui fala para Gideão, né? O anjo fala para Gideão, né? O Senhor é contigo, homem valente, né? E aí Gideão, ele meio indignado com aquela situação que ele estava vivendo, ele fala, né? Se o Senhor é com a gente, né? Por que nós estamos passando por toda essa situação aí, né? E aí o anjo fala, né? Deus ele vai te usar, né? Para libertar esse povo dessa situação, né? Gideão fala, né? Mas a minha família é a menor, né? De toda a tribo. Eu sou o filho mais novo, né? E aí o anjo continua falando, não, Deus ele vai usar você, né, para libertar todo esse povo dessa situação. E aí Gideão ele não acredita muito e faz o quê, crianças? Né? Ele pede um sinal, né? E aí o que aconteceu? Gideão ele correu lá, preparou um cabrito, né? Fez pães asmos, pegou algumas coisas lá e colocou diante do anjo, né? Ele colocou lá a carne, o pão, né, numa panela, né? E do nada, crianças, né? A panela, né, com todas as coisas que Gideão tinha preparado, né? Do nada veio um fogo do alto e consumiu tudo aquilo que Gideão tinha preparado diante dos olhos dele. E aí o que aconteceu? Gideão entendeu que era Deus que estava falando com ele, né? E aí, né, o que Gideão ele entendeu que era Deus falando com ele, mas antes dele ser liberto para ser usado para libertar o povo, né? O que ele tinha que fazer? Né? Ele tinha crianças, né, que fazer o quê? Qual foi a ordem que Deus deu para ele, né? Que ele tinha que destruir, crianças, né, o altar, né, de Baal, que era um deus, né, entre aspas, né, que eles adoravam, né? E ele tinha que destruir essas imagens, né? E tinha que sacrificar a Deus, né? Vocês acham que Gideão ele obedeceu? Se ele fizesse isso e fosse pego, o que poderia acontecer com ele? Ele poderia ser morto, né? Mas aí, crianças, né? Continuando a história, né? Fala que Gideão ele pegou 10 empregados deles, né? 10 homens que eram servos dele, né? E foram durante a noite para não ser visto por ninguém e destruiu, crianças, né? Todas as imagens lá que o povo usava para adorar, né? Destruiu todo o altar, destruiu toda a imagem, né? Ao contrário daquilo, ele construiu um altar para Deus, né? E sacrificou, crianças, ali, né? Um boi que era do pai dele, né? E, ou seja, Gideão ele obedeceu. E as pessoas, né, quando acordaram de manhã que foram para a imagem lá para adorar, o que aconteceu? Eles viram aquilo tudo destruído, né? E começaram a perguntar um para o outro, quem que será que foi que fez isso, né? Aí eles entenderam, crianças, né? Que foi Gideão que tinha
feito aquilo, né? E queriam matar Gideão por causa disso. Até que alguém falou, mas se Baal é Deus, né? Baal que se defenda, né? Ele não é Deus, então ele que se defenda disso que Gideão fez com ele, né? E aí, crianças, né? Passado o tempo, né? As pessoas entenderam, né? Que aquilo não era Deus, né? Que somente o Deus verdadeiro é que era Deus, né? E aí, agora o que Gideão ele tinha que fazer? Ele tinha que guerrear contra os medianitas, né? Ele tinha que libertar o povo lá. E aí ele ficou com dúvida outra vez, crianças, né? E pede outro sinal a Deus, né? E qual foi o sinal que Gideão pediu para Deus? Ele foi, né? Ele pegou aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele pegou um novelo de lã, né? E falou para Deus, né? Ó, eu quero que o Senhor me dê um sinal, né? Se é realmente para me ir contra esse povo aí, né? Para libertar o povo, né? Ele fez o quê, né? Ó, ele ia colocar esse novelo de lã aqui, né? Na terra, né? Onde eles trabalhavam, né? E durante a noite, crianças, né? O orvalho, né? O orvalho, ele molha tudo, né? A plantação, né? E o que ele falou aqui, né? Ó, se quando eu levantar amanhã, né? Amanhã a terra estiver seca e o novelo de lã estiver molhado, né? Eu sei que realmente é para mim ir libertar o povo, né? Mas se isso não estiver dessa forma, não é para mim fazer isso. Então, ele colocou o novelo de lã na terra, né? E saiu, passou-se a noite. E aí, crianças, aconteceu exatamente como ele tinha tratado com Deus, né? O novelo de lã estava encharcado de água e a terra estava seca, né? E aí ele novamente, né, fala, Deus, me perdoa, né? Mas eu quero que o Senhor me dê novamente outro sinal. Agora eu quero que a terra esteja molhada e o novelo de lã esteja seco, né? E aí, crianças, ele colocou o novelo de lã na terra, né? Foi embora, passou-se a noite toda, né? E aí, quando ele foi de manhã ver o novelo de lã, o que aconteceu? O novelo estava seco, né? E a terra estava molhada, né? E aí, o que aconteceu? O Gideão, ele realmente entendeu, crianças, né? Que era para ele, né? Se levantar, né? E guerrear contra os inimigos dele. E aí, o que ele faz depois desse sinal aqui, né? Ele convoca, crianças, né? Todo o povo israelita, né? Para quê? Para a guerra, né? E aí, ó, ele convocou, a palavra fala que juntaram, crianças, né? 32 mil homens, né? E aí, o que Deus ele fala para Gideão, né? Não, Gideão, aí se esses homens, se esses 32 mil homens for para a guerra, eu que vou dar vitória, né? O que eles vão falar? Que eles venceram a guerra, né? Pela força do braço deles, né? Então eu quero que você mande aí todos aqueles que estiverem com medo, aqueles que são tímidos, né? Eu quero que vocês mandem esses para casa, né? E aí, aquelas pessoas que tinham medo da guerra, aqueles que eram tímidos, né? A palavra fala que 22 mil homens voltaram para casa, né? E somente 10 mil ficaram, né? Mas aí Deus ele olhou para aqueles 10 mil e falou, Gideão, ainda é muita gente, né? Faz o teste da água, né? Como que era o teste da água, crianças, né? Aquele que se levantasse, né? Aquele que se agachasse na água para tomar água, né? Isso era para colocar de um lado. E aquele que levasse a água, né? Até a boca, né? E lambesse como se fosse um cão, né? A água, isso era para colocar de outro lado, né? Então, ó, tá aqui na nossa figura, né? O teste da água que Deus falou para Gideão fazer. A gente vê um aqui, ó, tá vendo, ó? Se abaixando para beber a água e tem aqueles que estão levando a água até a boca, não é verdade? Esses que era para levar água até a boca, né? Gideão ele colocou de um lado e no final desse teste aqui 300 homens, crianças, né? Foram os que levaram a água até a boca, né? E aí o que Deus falou para Gideão, né? É com esses 300 que eu vou te dar a vitória, né? E aí, crianças, né? Gideão ele foi lá até o vale, onde ficavam os inimigos dele. Tá vendo aqui, ó? Gideão ele separou os homens em 3 grupos, né? De 100. Tá vendo aqui, ó? Eles ficaram do alto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o povo israelita, né? Os homens os 300, né? Que Deus ele separou para a guerra, né? E aqui tava o quê? Os amalequitas, os medianitas, né? Era um povo muito numeroso, né? E o que eles fizeram aqui, né? Ó, eles estavam lá distraídos, nem imaginavam que algo iria acontecer com eles, né? Aí a palavra fala que Gideão ele deu ordens, né? Para os 300, né? Ó,
a hora que eu tocar a trombeta, né? Vocês vão tocar juntamente comigo, né? E aí eles quebraram aqui, acho que era vasos, né? E depois logo em seguida trocaram as trombetas, né? Quando eu fizer isso, vocês vão fazer isso juntamente comigo. Então Gideão quebrou o vaso, né? Tocou a trombeta e depois os 300 juntamente com ele fizeram a mesma coisa, né? E aí, crianças, imagina o barulho que não foi, né? E aí depois que eles fizeram isso, crianças, né? O povo medianita, né? Os amalequitas, eles ficaram assustados, né? E começaram a guerrear entre eles mesmos. Um começou a matar o outro. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o acampamento dos amalequitas, né? Dos medianitas, né? E um começou a atacar o outro soldado, né? Eles começaram a se matar entre eles mesmos. E depois, crianças, né? Disso daqui, o que aconteceu, né? Depois que eles já estavam meio enfraquecidos, né? Veio o povo israelita e começaram o quê? Atacar eles nessa situação aqui, né? E dessa forma, crianças, né? Deus, ele deu a vitória aí para o povo israelita, né? Deu para entender, crianças, né? Deus, ele deu a vitória para os inimigos deles, certo? Então, ó, nós podemos aprender aí, crianças, né? Várias coisas aí com essa historinha de Gideão aqui, não é verdade? Começando lá do início, né? A gente vê o quê? O que aconteceu, né? Para que Deus permitisse que os amalequitas, né, os medianitas viessem contra eles, né? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam desobedecendo a Deus, né? Eles estavam adorando outros deuses, né? Ou seja, né, tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, crianças, né, acaba trazendo o quê? Consequências que não são boas, né? Eles estavam sendo o quê? Eles estavam sendo oprimidos, né? Estava tendo toda a plantação estava sendo destruída, os animais estavam sendo mortos, né? Por que também isso aconteceu? Porque Deus, ele permitiu, né? Ou seja, essa era a consequência do pecado deles, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, né? Acontece o quê? O pecado, ele nos traz o quê? Consequências que não são boas também. Exemplo disso que nós vimos aqui agora, né? Eles passaram o quê? 7 anos, crianças, né? Nesse sofrimento. Deu para entender? Por isso nós devemos ser o quê? Pessoas obedientes a Deus, né? Outra coisa também, né? A gente vê que Gideão, né? O anjo fala para ele, né? O Senhor é contigo, homem valente, né? Ser valente, crianças, né? Não é aquele que briga com todo mundo, que bate, que vai e enfrenta tudo, né? Não. Homem valente aqui no caso da nossa história, né? Era a fé que ele tinha, né? A coragem que ele tinha, a ousadia em Deus que ele tinha, não é verdade? Gideão, ele tinha fé, ele cria em Deus, ele confiava em Deus, né? Para vocês verem, né? Se Gideão, ele fosse pego lá destruindo o altar de Baal, o que vocês acham que ia acontecer com ele? Ele poderia ser morto, né? Ele ficou com medo? Não, né? Ele obedeceu aquilo que Deus tinha falado, foi lá e destruiu tudo aquilo que era usado para idolatria, né? Ele não somente destruiu, como também sacrificou, crianças, né? Um boi que era do pai dele, né? Ele sacrificou para Deus, né? Ou seja, ele foi obediente, né? E outra coisa que nós podemos ver também, que o povo, ele só foi abençoado, né? Quando foi tirado o quê? A idolatria, né? Quando houve o sacrifício, né? O que nós podemos aprender a isso, né? Quando nós tiramos, né, aquilo que desagrada a Deus da nossa vida, né? Ao contrário daquilo que desagrada a Deus, quando nós começamos a fazer coisas que agradam a Deus, né? Ou seja, né, quando nós começamos a orar, a jejuar, passar tempos com Deus, né? Ler a palavra, né? O que vai acontecer? Deus, ele vai ficar alegre com a gente também e vai nos abençoar da mesma maneira que abençoou o quê? O povo de Israel aqui da nossa história. Deu para vocês entenderem, crianças, né? Então é essa historinha que o tio queria contar para vocês hoje, certo? Se vocês não entenderam, assistam novamente, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Agora, crianças, né? Antes de finalizar, a gente vai orar, certo? Então, ó, nós iremos orar a Deus aí, agradecendo pela mensagem de hoje, por esse tempo, pela palavra de Deus, certo? Então vamos orar, tá bom? Coloquem o pensamento em Deus, feche os olhinhos, a mão no coração e vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, por esse momento, por tua palavra, Pai. Eu oro, Deus, e te peço, Pai, como na história de hoje, Pai, que nós aprendemos. Pai, ajuda-nos, Pai, a tirar, Pai, tudo aquilo que nos afasta, Pai, da tua presença, Pai. Ajuda-nos, Pai, a nos voltar, Pai, para o Senhor, Pai, a renunciar, Pai, aquilo que nos afasta, Pai, da tua presença. Ajuda-nos, Pai, a te buscar, Senhor, em oração, Pai, em consagração, Pai, com a leitura, Pai, da tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Pai, a viver a nossa vida, Pai, no nosso dia a dia, Pai, com o Senhor, Pai. Eu oro também, Senhor, por cada vida, Pai, que está assistindo agora, Pai. Eu oro, Deus, Pai, que o Senhor venha ministrar, Senhor, falar a cada coração. Deus abençoa, Pai, cada um que está assistindo agora, Pai, em casa, Pai. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tenham uma boa semana e fiquem na paz, tá bom? Tchau. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau. Até a próxima. Muito bem, crianças. A nossa atividade de hoje, né, da ministração é sobre Gideão, quando o anjo vai falar com Gideão. Então vocês vão receber aí essa atividade para recortar o anjo aqui, ó, colar e colorir Gideão, tá bom? Então, para essa atividade nós vamos utilizar o lápis de cor para colorir bem bonito e uma tesoura sem ponta. Lembrando que quando for recortar, pede lá ajuda para um adulto, tá bom? Então a tia já vai recortar aqui assim o anjo. Aí recorta na linha assim, ó, bem direitinho. Vamos lá. Prontinho. Terminou de recortar o anjo que falou com o Gideão, é só a gente colar aqui, ó, na imagem, né? Na cena lá e colorir bem bonito, hein? Então não tem segredo, a atividade de hoje é bem simples. Lembrando que os pais vão receber essa atividade e aí cada criança faça em casa, tá? A tia já fez o meu aqui, ó, já colou o anjo, tá vendo? Já colou. Eita, a imagem. Isso, agora sim dá pra ver. A tia já colou e coloriu, tá vendo? Ó, bem clarinho, bem suave, do jeito que a tia gosta. Mas cada um faça do seu jeitinho, tá bem? Então a atividade de hoje é essa. Façam e postem lá no grupo pra gente acompanhar vocês, tá bem? Então um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, crianças! É isso aí, chegamos à nossa última ministração do ano, né? Graças a Deus, porque Ele nos abençoou e nos guardou até aqui. Foi um ano totalmente diferente, né? Nós não imaginávamos que tudo isso ia acontecer,
mas nós temos que agradecer a Deus, né? Porque Ele nos guardou. Então, para você que nos acompanhou aqui, que Deus continue falando ao seu coração. Hoje nós tivemos essa ministração maravilhosa, que você tenha entendido o que Deus quis falar ao seu coração. E é isso aí, nós nos vemos no próximo domingo, né, que já é 2021. Então fique ligadinho, não perca, tá bom? Que Deus continue guardando você e sua família, que dê uma passagem de ano maravilhosa, né? Que Deus guarde e una cada vez mais as famílias, tá bem? Grande beijo, que Deus abençoe vocês.